preocupante. O futuro do Vasco da Gama é uma grande incógnita. 2025 com expectativas muito ruins para a torcida do Vasco. Presidente Pedrinho totalmente perdido, literalmente perdido. E por que não pedir ajuda, Pedrinho, nesse momento? Por que não ter humildade? A gente vai falar muito sobre isso aqui. A gente vai falar aí sobre mais um dia de folga dos atletas do Vasco. Estão curtindo bastante aí na praia. Ninguém precisa treinar. Vamos falar aí sobre a venda do Ryan, que ontem praticamente foi sacramentada ao John Textor. O Vasco que chegou a um acordo extrajudicial com o CEO do Botafogo. A gente vai explicar toda essa situação. Olha, de causar calafrios, porque estagnou as renovações de contrato de Léo Jardim e de Vegete, tudo travado aí, e a gente teve uma grande reviravolta nessa situação de Luco Aureliano, pois a comissão técnica do Vasco quer conversar com o atleta e convencê-lo a retornar. Daí eu pergunto, se a comissão técnica vai conversar com o Aureliano, isso é um indício que o Paiva fica para o ano que vem. Meu amigo, tem muita coisa para a gente debater aqui hoje. Peço a você que não é inscrito, para você se inscrever no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Vamos falar aí sobre essa folga aí prolongada. Está me chamando muito a atenção. O Vasco foi o único clube no Brasil que concedeu 3 dias de folga para os seus atletas. O Vasco não dá para entender um futebol muito pífio, um time sem padrão técnico, tático, físico. E o Pedrinho aí, o departamento de futebol, libera os atletas 3 dias para ficar curtindo. E aí você, torcedor do Vasco, aí tem que ficar vendo o jogador fazer postagem em praia, curtindo em restaurante, e você aí muito chateado da vida. Bom, mas sobre o futebol, a gente vai começar a falar na quarta-feira, porque os jogadores estão de folga. Mas ontem a gente teve praticamente a venda do Ryan sacramentada. A Matix, junto com o Vasco, peticionou aí no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo uma suspensão de 30 dias. Laureano, o que o Ryan tem a ver com a Matix? A Matix é a empresa do CEO do Botafogo que intermediou a venda do futebol do Vasco junto a 777 Park. E paz, meus senhores, a Eagle Sports, que é o grupo aí do John Textor, ingressou como parte interessada nesse processo perfeito e está se chegando a um acordo o Vasco fazer a quitação desses valores aí, 15 milhões de reais. Essa foi a comissão aí do Taio Arruda, CEO do Botafogo, e o Vasco vai ceder mesmo o Ryan ao John Textor. Grande problema nessa situação toda é que essa dívida não pertence a Vasco SAF. Essa dívida aí, ela pertence a 777 Partners. Para vocês terem ideia,
A Matix era braço direito do Josh Wand aqui no Brasil. O Vasco pegava, ou melhor, a 777 pegava empréstimos com a Matix, né, para fazer as operações aqui no Brasil. O Pedrinho, nessa postura dele de frouxidão, ao invés de discutir essa situação na justiça, a boa-fé, como essa situação foi feita no Vasco, a gente sabe que houve até extrato adulterado no Vasco da Gama, como diz Felipe Carregal. O Pedrinho, ao invés de simplesmente questionar isso na justiça, o Pedrinho assina uma confissão de dívida, certo? E se propõe a pagar esses valores aí para o senhor do Botafogo. Uma grande vergonha, certo? O bravo Ryan indo embora, e tomei conhecimento, vocês vão tomar conhecimento, que os valores aí da venda do Ryan não chegam nem perto do que está sendo divulgado aí. Nem perto. Botaram para frente, o torcedor para o alto, o torcedor do Vasco achar que é uma coisa boa. Bom, a situação é a seguinte: vamos falar aqui sobre renovações de contrato. Muito preocupante, porque a situação de Léo Jardim e Vegete estagnou. Estão travadas. Isso mesmo. O Vasco só vai conversar com os dois jogadores aí no término do Campeonato Brasileiro. O Vasco está correndo um grande risco de perder esses dois atletas aí. O Léo Jardim e o Vegete não tem que provar mais nada para ninguém. O Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. O Vegete é um dos melhores atacantes em atividade no país. E, claro, meu irmão, que há sim uma insatisfação muito grande. O Vegete foi aí artilheiro da Copa do Brasil, certo? O Vegete já veio a público falando que por ele se aposenta do Vasco da Gama. O Léo Jardim já procurou a diretoria para renovar por mais 3 anos, e o Pedrinho está inerte nessa situação. Vai acabar perdendo o jogador, e o jogador fica chateado, porque precisa ter uma valorização do atleta. E quanto mais demora essa situação, propostas vão chegando. Mas que lembra do que aconteceu com o Cano? Vai acontecer a mesma coisa. Essa diretoria é paradona. O Aureliano, ontem a gente teve uma informação da Rádio Tupi que a comissão técnica do Vasco vai conversar com o Aureliano para que o Aureliano volte ao Rio de Janeiro. Uma reviravolta total, porque a gente tinha tido conhecimento que o Cincinnati tinha já até feito a compra do Aureliano. Parece que essa compra ainda não aconteceu, certo? E a comissão técnica negocia com o Aureliano. Agora, significa dizer que o Paiva fica para o ano que vem, e a comissão técnica que está conversando, no Vasco, tudo errado, certo? Quem era para conversar era o Marcelo Santana, e a comissão técnica tinha que se preocupar em fazer treinamentos para simplesmente o Vasco sair dessa situação. E para finalizar, a gente está vendo que o Pedrinho está literalmente perdido. Chegou a hora do Pedrinho ter humildade, pedir ajuda à torcida, pedir ajuda, sim, ao Levenciano, a outras pessoas de dentro do Vasco da Gama, tentar pacificar o Vasco nesse momento, ter humildade, Pedrinho. Está te faltando humildade, porque você e esse pessoal aí estão totalmente perdidos. O Vasco precisa sair dessa situação, bota a mão na consciência e pede ajuda, porque você vai pagar um preço muito alto. O Vasco não é seu, o Vasco não é seu, e você pode pedir ajuda para a torcida do Vasco. A forma como você está agindo é uma forma muito intransigente, querendo
resolver tudo e não vai conseguir sozinho. Pois bem, agradeço aí pela atenção de cada um de vocês, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!